estejam muito bem. Eu sou o professor Lázaro e agora daremos início ao bloco que fala sobre o tema conservação de alimentos. É importante que, antes da gente iniciar esse módulo, é que a gente nos lembre que, durante algum tempo na história da humanidade, os homens eles habitavam na zona rural. Com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento das cidades, houve uma migração do homem da zona rural para cidades, né? Para a zona urbana. E essa migração, ela teve como consequência o aumento e a disponibilidade de alimentos. Uma vez que, na zona rural, os seres humanos eles tinham acesso aos alimentos in natura, ou seja, de maneira natural. E com essa migração da humanidade, né, dos seres humanos da zona rural para a cidade, houve uma necessidade de produção de alimentos em volumes muito maiores. E de acordo com que essas produções de alimentos aconteciam, observava-se também que alguns alimentos eles perdiam algumas características sensoriais, mudavam a sua cor, por exemplo, o seu sabor e o seu aroma. Além disso, esses alimentos que eram desenvolvidos, eles não tinham um tempo de prateleira adequado. O tempo de validade deles era muito reduzido. Para que esses problemas fossem resolvidos, a ciência de alimentos teve a necessidade de desenvolver diversas técnicas de conservação de alimentos para manter a estabilidade desses alimentos por um longo tempo. Tá? E essa estabilidade ela está relacionada à qualidade nutricional, né? Para que o alimento ele tenha todas as características necessárias com relação à concentração de carboidratos, proteínas, lipídios e minerais, que ele não perca suas características sensoriais, ou seja, seu aroma, sua textura, a sua cor, e também não desenvolva nenhum tipo de alteração, seja ela química, enzimática ou microbiológica, fazendo com que estes produtos eles mantessem a segurança alimentar. Na aula de hoje, nós veremos os principais princípios de conservação de alimentos, entenderemos quais são os principais alteradores dos alimentos e também veremos diversas técnicas de conservação. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o conceito. A conservação de alimentos busca estender a vida útil dos produtos alimentícios, preservando as características nutricionais, sensoriais e atributos de qualidade. Essas características, pessoal, são aquelas características que eu citei no início, tá? Entregar um produto com uma grande validade, que está relacionada à sua vida útil, sem que esses alimentos eles percam as características sensoriais, que está relacionada ao sabor, aroma, ao formato, à textura do alimento, nem suas características nutricionais, tá? Entregando então um alimento com todos os seus atributos de qualidade. Nessa aula, nós veremos que os métodos de conservação de alimentos, eles se baseiam nas características do alimento e nas características nas características do ambiente em que o alimento está acondicionado, ou seja, aonde ele está armazenado. Essas características, elas são chamadas de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, tá? Os fatores intrínsecos, como nós vamos ver no decorrer dessa aula, são os fatores que estão relacionados às características do alimento. E os fatores extrínsecos são as características que estão relacionadas ao ambiente em que esse alimento ele está armazenado. A união dos fatores extrínsecos com os fatores intrínsecos, eles vão formar a teoria de barreiras, que são uma série de técnicas que foram disponibilizadas, tá? Agrupadas, de maneira a aumentar o tempo da vida útil desses alimentos. Tudo bem? Então vamos lá.
O conceito de conservação de alimentos basicamente é estender a vida útil dos alimentos, mantendo as suas características nutricional, sensorial e atributos de qualidade. E os métodos de conservação de alimentos, eles se balizam nos fatores intrínsecos, que são os fatores que são relacionados ao alimento, que vão ser diferentes de um alimento para o outro, e os fatores extrínsecos, que são os fatores que estão relacionados ao ambiente em que os alimentos estão armazenados. A união dos fatores extrínsecos com os fatores intrínsecos vão resultar na teoria de barreiras. Tá? E essa teoria de barreiras, além de reduzir a multiplicação de micro-organismos, também reduz a possibilidade do desenvolvimento de reações químicas e enzimáticas que geram características não desejáveis no produto. Como eu disse anteriormente, os fatores intrínsecos e extrínsecos, eles se unem formando a teoria de barreiras para que algumas alterações não ocorram. Antes que a gente entre nessas características dos fatores intrínsecos e extrínsecos, nós precisamos entender quais são as possíveis alterações que os alimentos eles podem ter. Tá? O fato dos alimentos serem compostos orgânicos de alta complexidade química e nutricional propicia diversas alterações de ordem química, física e biológica. Essas alterações referem-se a diferentes processos que ocorrem nos alimentos ao longo do tempo e que podem afetar suas propriedades físicas, químicas, nutricionais e sensoriais. Tá? Nós vamos entender aqui ao longo dessa aula que algumas alterações elas podem ser reduzidas, tá? Elas podem ser eliminadas através de práticas bem simples, tá? Mas antes da gente entender que práticas são essas, nós precisamos entender quais são as alterações químicas, físicas e biológicas que ocorrem nos alimentos, tá? Alterações químicas são alterações na composição química dos alimentos, tá? Devido a reações que ocorrem entre os componentes dos alimentos, tá? E vamos nos lembrar quais são os principais componentes que formam os alimentos. Esses componentes são carboidratos, proteínas, lipídios e minerais. Além disso, vários alimentos têm uma quantidade de água muito elevada. A união desses diversos componentes, elas vão propiciar o desenvolvimento de algumas reações. E aqui eu trouxe algumas das principais reações químicas nos alimentos. Tá? A primeira delas é o ranço oxidativo, seguido da reação de Maillard, além do mecanismo do ácido ascórbico e da caramelização. É importante que nós entendamos que algumas alterações elas não são desejáveis, entretanto, outras alterações elas são desejáveis, tá? Ou seja, eu não quero que o meu alimento tenha ranço oxidativo. Já porque o ranço oxidativo traz um aroma desagradável para o meu alimento. Já a reação de Maillard, nós vamos acompanhar e vamos entender que a modificação da cor dos alimentos nos processos de produção são reações que são esperadas em alguns produtos, tá? Então é interessante que vocês entendam que algumas alterações químicas elas são desejáveis e outras são indesejáveis. Entender quais são essas reações e como elas funcionam é importante para que nós possamos evitar com que elas ocorram através da modificação dos fatores intrínsecos e extrínsecos. A primeira alteração que a gente vai falar agora é o ranço oxidativo. O ranço oxidativo ou rancidez oxidativa é a principal alteração química responsável pela degradação de alimentos com alto teor lipídico, provocando mudanças indesejáveis na cor,
sabor, aroma e textura do produto alimentício, tá? Vamos nos lembrar, pessoal, o que é lipídio, tá? Lipídios são óleos e gorduras. Qual que é a diferença dos óleos e gorduras? É a sua característica física em diferentes temperaturas. O óleo ele é a gordura, né, em estado líquido, e a gordura são os lipídios no estado sólido, tá? Então, alimentos que têm altos níveis de lipídios, eles são suscetíveis ao ranço oxidativo, tá? E é interessante que algumas pessoas elas pegam algumas reações e transformam em alguns produtos. Ranço oxidativo ultimamente é utilizado como uma expressão que desagrada a outra pessoa, né? É aquela expressão, eu tenho ranço dessa pessoa. Mas quando a gente fala na tecnologia de alimentos, a gente fala que o ranço oxidativo é aquela reação que vai deixar o produto rançoso, tá? Vai trazer sabor, aroma e cores indesejáveis, tá? E diversos produtos com altos teores de lipídios, tá? Eles vão, ao depender da forma como eles foram processados e armazenados, vão se desenvolver, tá? Por exemplo, os diversos tipos de óleo, se você armazenar ele de maneira errada, na presença dos elementos que fazem com que essa reação ocorra, vai desenvolver o ranço oxidativo, tá? Diversos cereais e amêndoas, diferentes tipos de carne, tá? Mesmo a carne tendo passado por processos de conservação, como por exemplo secagem, tá? O ranço, pessoal, é aquele cheiro que os óleos e as gorduras têm depois de estarem muito tempo armazenados. Neste processo, as cadeias insaturadas dos ácidos graxos podem se fragmentar, produzindo vários compostos de menor peso molecular, os quais são responsáveis pelo odor desagradável chamado de ranço. Tá? E quais são os fatores que fazem com que essa reação ela possa ser acelerada? A primeira é a presença de oxigênio. Tá? O ranço oxidativo ele está intimamente ligado à reação do oxigênio com os lipídios. E uma das formas de reduzir o desenvolvimento é fazer o quê? Reduzir a presença do oxigênio em alimentos de alto teor lipídico, ou fazer a troca do gás oxigênio por outro tipo de gás. Além disso, a luz ela também influencia diretamente na reação. É por isso que alguns alimentos com alto teor lipídico têm embalagens de cor diferente, tá? Não daquela cor transparente, para evitar com que a luz ela entre em contato direto com o produto. Temperaturas elevadas também vão acelerar essa reação, além de diversos metais, tá? Como cobre, ferro, cobalto e manganês. É importante que a gente se lembre que, além dos minerais, existe a presença de alguns compostos em alguns alimentos, tá? Alguns alimentos eles têm maiores ou menores concentrações de alguns ferros, tá? E a presença de alimentos, tá, com esses tipos de metais fazem com que a reação de ranço oxidativo ela possa ser acelerada. Além de presença de oxidantes naturais. O que é um oxidante? É uma substância que vai acelerar a oxidação. E através da aceleração da oxidação em óleos e gorduras, nós vamos ter a presença do ranço oxidativo. A próxima reação química que acontece muito nos alimentos é a reação de Maillard. A reação de Maillard está presente em diferentes processos de produção de alimentos. Ela é uma reação química entre aminoácidos e açúcares redutores, que ocorrem em alimentos submetidos a aquecimento rápido, entre 140 a 160 graus. É importante que nós associemos essa reação, tá? Essa reação de Maillard, pessoal,
é aquela reação que ocorre na produção dos pães, tá? Aquela coloração avermelhada. Além disso, a reação de Maillard, ela é uma reação que também está presente nos processos de cocção, tá? Ou seja, processos de cozimento, tá? O resultado desse processo, né, dessa alteração química chamada reação de Maillard, é a geração de diversas cores, tá? Presente em diversos produtos. Como eu disse anteriormente, a coloração marrom avermelhada dos pães, a coloração que a carne fica depois de passar por um processo de assamento, tá? Além disso, a cor dos bolinhos fritos, a cor dos pães, entre outros, tá? E aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem mostra um doce de leite que deixa bem claro que, a depender do tempo de exposição de produtos com alto teor de carboidrato, ou seja, produtos altamente açucarados, e também com alto teor de aminoácidos, produtos com altas concentrações de proteína, essa reação ela vai se desenvolver. Tá? Quanto maior o tempo da exposição a determinada temperatura, maior vai ser a presença dessa cor. Tá? Então a gente pode observar que na primeira colher o doce de leite ele está com a coloração mais clara. E indo da esquerda para a direita, a gente observa que quanto maior o tempo de exposição a altas temperaturas, mais escura fica o doce de leite. Tá? E aqui à direita nós temos uma imagem de uma peça de carne que passou pelo processo de assamento. Tá? E a gente observa que aqui nós temos, nessa parte mais preta, uma carne que já queimou, e na parte interna nós temos uma coloração mais voltada para o vermelho. Então, a parte externa nós temos a presença da hidroximetilfurfural, que é um dos compostos que dão essa cor, mostrando que produtos com altas concentrações de carboidratos e proteínas são suscetíveis à reação de Maillard. Lembrando também que esta reação de Maillard ela é uma reação benéfica e esperada em alguns processos de produção. Quais são os fatores que influenciam essa reação? Tá? As temperaturas, quanto maior a temperatura, maior é a possibilidade de desenvolvimento dessa reação. O pH, lembrando que o pH é uma medida de hidrogênio disponível em uma determinada substância. Quanto mais próximo da neutralidade, maior é a velocidade da reação de Maillard. Tá? Atividade de água. Nós vamos aprender hoje o que é o conceito de atividade de água. Atividade de água, basicamente, é a concentração de água disponível em um alimento para que esse alimento, ocorram as diversas reações no alimento. Tá? Diferentes alimentos têm diferentes atividades de água. Tá? Ou seja, a atividade de água é a concentração de água disponível em um alimento. Varia de 0 até 1. Quanto maior a quantidade de água, tá? Maior a atividade de água, menor é a velocidade da reação de Maillard. Por quê? Os açúcares e os aminoácidos eles ficam muito dissolvidos. E é por isso que a gente observou lá na foto que a primeira colher do doce de leite, está mais claro do que a última, tá? Quanto maior é o tempo em que ocorre o cozimento, menor é a quantidade de água presente, tá? Porque durante o processo de cozimento a água vai evaporar. De acordo com que a água evapora, eu vou ter uma menor concentração de água, fazendo com que esses elementos, os carboidratos, as proteínas e os aminoácidos fiquem próximos e essa reação ocorra de maneira mais rápida. Tá? Além disso, o tipo de aminoácido. Quanto mais complexo é o aminoácido, menor é a sua possibilidade de
estar presente na reação de Maillard. A próxima alteração, pessoal, é a chamada caramelização. A caramelização é o processo em que ocorre após a reação de Maillard, tá? A caramelização é a produção de cores escuras a partir do aquecimento de diferentes carboidratos, tá? Ou seja, quando eu adiciono um carboidrato, coloco esse carboidrato em uma alta temperatura, de acordo com que essa temperatura ela vai aquecendo esse carboidrato, ela vai fazendo com que esses açúcares eles sejam degradados e transformados em um composto chamado compostos intermediários do hidroximetilfurfural, tá? A diferença da reação de caramelização com a reação de Maillard é que na reação de Maillard a gente precisa de compostos com alta concentração de carboidratos e alta concentração de aminoácidos. Já a caramelização, ela só precisa de ter presente açúcares, tá? Vamos só ler aqui essa definição. A caramelização é o escurecimento dos açúcares, que antecede a pirólise e ocorre da degradação de açúcares em ausência de aminoácidos ou proteínas, e pode ocorrer tanto em meio ácido quanto em meio básico, envolvendo temperaturas acima de 130 a 170 graus, e tem como produto intermediário o hidroximetilfurfural. Um dos produtos que muito utilizados nas produções de alimentos é o corante caramelo, tá? E o corante de caramelo é um produto obtido a partir da reação de caramelização, tá? O corante caramelo é um líquido ou sólido escuro de cor marrom ou preta, com aroma de açúcar queimado e pouco amargo. O corante de caramelo ele é resultante da reação de caramelização. E aqui nós temos uma imagem bem ilustrativa mostrando que os açúcares, quando eles são expostos a diferentes temperaturas, nós temos diferentes cores, tá? Quanto maior a temperatura, maior é a formação dos compostos chamados melanoidinas, que vão trazer essa coloração escura, tá? Então, o açúcar, tá? Exposto a uma temperatura de 160 graus, ele tem coloração mais clara do que um açúcar exposto a coloração de 185 graus. Uma das reações, dos pratos em que a reação de Maillard está presente é o pudim. É aquele momento em que ocorre a caramelização dos açúcares, para que depois depois o pudim seja depositado e tenha a presença desta calda. E quais são os fatores que influenciam no processo de caramelização? O teor de umidade, o pH e a temperatura, tá? Quanto maior a exposição dos açúcares em alta temperatura, maior é a produção daqueles compostos de cores escuras e, por consequência, maior é a produção do caramelo, tá? Maior é a produção dessas substâncias e maior é a cor, maior a intensidade da cor deste produto, tá? O teor de umidade. Quando eu tenho uma grande quantidade de água, eu vou ter uma separação dos açúcares, tá? E quanto menor a quantidade de água, maior é a velocidade. Por quê? Porque esses açúcares eles vão passar pelo processo de aquecimento de maneira mais rápida, tá? E o controle do pH. Agora que nós já entendemos quais são essas alterações que vão fazer com que ocorram as variações de cor dos alimentos para cores desejáveis, como a reação de Maillard e a reação de caramelização, nós temos também uma reação chamada reação do mecanismo do ácido ascórbico. O ácido ascórbico é apontado como um agente responsável pelo escurecimento dos sucos cítricos,
concentrados, especialmente de limão e tangerina. Quando submetido ao calor, em ambientes ácidos, o ácido ascórbico se transforma em furfural, o qual pode passar por polimerização, resultando na formação de compostos com coloração escura. Aqui nós temos um exemplo de uma alteração química que não é aceitável, que é uma alteração que vai ocorrer em diferentes sucos concentrados, em especial de limão e de tangerina. Esses sucos eles vão ganhar uma coloração escura pela degradação e pela reação do ácido ascórbico. Tá? Lembrando, pessoal, que o ácido ascórbico é o mesmo que vitamina C. Aqui, agora, eu trago para vocês uma tabela que traz os exemplos de alimentos que são produzidos a partir daquelas reações ou são produtos em que essas reações que foram exibidas anteriormente podem trazer modificações, tá? A reação de Maillard, ela está presente na produção de pães, biscoitos, carnes grelhadas, leite condensado, café torrado, cerveja, mel e frutas secas, tá? A presença daquelas colorações marrom avermelhadas em produtos de panificação como pão, bolo, são resultados da reação de Maillard, tá? Os níveis de torra de café também. Como eu disse anteriormente, a reação do ácido ascórbico ela está presente em sucos de frutas cítricas e a caramelização ela está presente na produção de caramelo, doce de leite, açúcar mascavo e frutas caramelizadas. Agora, pessoal, que nós terminamos a explicação sobre as alterações químicas, nós vamos falar de algumas alterações chamadas de alterações enzimáticas. Antes disso, é importante que eu explique para vocês o que é uma enzima, tá? As enzimas são moléculas de proteína que desempenham um papel fundamental em muitos processos biológicos. Elas atuam como catalisadores, acelerando as reações químicas que ocorrem dentro das células. Tá? Uma das características das enzimas é sua especificidade, ou seja, cada enzima ela é projetada para catalisar uma reação química em especial. Pessoal, uma enzima nada mais é que uma estrutura de proteína que ela desempenha um papel de acelerar as reações, tá? Essas enzimas elas estão presentes em diversas reações do nosso corpo. Por exemplo, quando nós ingerimos açúcares, esses açúcares eles precisam ser quebrados em moléculas menores. Por exemplo, quando eu como algum alimento rico em amido, existe uma enzima chamada amilose presente no nosso trato digestório que vai quebrar esse carboidrato chamado amido em menores açúcares, facilitando o quê? O processo de digestão. Além do processo digestivo, nós temos também a amilose presente em diversos processos de fabricação, tá? Por exemplo, a produção de diversas bebidas, elas acontecem depois de um processo chamado de malteação, que é um processo de germinação controlada em que diversas enzimas vão quebrar o amido em açúcares menores, fazendo com que os processos de fermentação ocorram da maneira correta, tá? É importante que a gente se lembre também que as enzimas elas são substâncias, tá? Muito específicas. Uma enzima só vai se ligar a um substrato e vai gerar um determinado produto, tá? Nós vamos entender aqui o que é substrato, tá? Cada enzima tem um formato único e se encaixa perfeitamente com uma molécula-alvo. Essa molécula-alvo é chamada de substrato. Por exemplo, se eu preciso degradar uma molécula chamada amido, eu vou ter que utilizar uma enzima chamada amilose. A amilose ela vai se encaixar perfeitamente nas moléculas
nas cadeias, né, que compõem a molécula do amido, fazendo com que esse amido seja quebrado em cadeias menores, tá? Neste caso, o amido é chamado de substrato. Várias enzimas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, a quimiosina, que é utilizada na produção de queijo, e a bromelina, que é utilizada para amaciar carnes, tá? É importante que a gente se lembre que o fato de cada enzima ser altamente específica faz com que cada enzima atue somente em um produto. Por exemplo, a quimiosina ela é utilizada para produção de queijo a partir da degradação da proteína chamada caseína. Já a bromelina é uma enzima que é utilizada para amaciar a carne, tá? Muitas enzimas elas são indesejáveis nos alimentos e, portanto, devem ser inativadas. Como são proteínas, elas são facilmente desnaturadas pelo calor. Como foi mostrado aqui, nós temos diversas enzimas que atuam em diversos processos metabólicos, tá? E, como eu disse anteriormente, algumas reações são desejáveis, assim como a presença ou não de algumas enzimas. E para que essas enzimas elas não afetem negativamente na produção dos produtos, é importante que, em algumas situações, elas sejam inativadas, tá? Um dos produtos, tá? Uma das reações que são indesejáveis durante a produção de alimentos é o escurecimento enzimático. O escurecimento enzimático é um processo natural que ocorre quando enzimas presentes nos alimentos catalisam reações químicas que levam à mudança de cor dos alimentos. Geralmente, esse tipo de escurecimento ocorre quando os alimentos são cortados, descascados e manuseados, tá? Aqui nós temos um exemplo típico de uma reação que não é desejada, tá? Eu disse anteriormente algumas reações que são em que as enzimas são desejadas, por exemplo, a utilização da quimiosina para a produção de queijos, a utilização da amilose para a produção de algumas bebidas através da degradação do amido. E aqui nós temos uma reação enzimática que não é uma reação desejada. E ela ocorre com uma certa frequência no nosso dia a dia. Nessa reação, a enzima chamada polifenol oxidase, ao entrar em contato com o oxigênio, vai trazer a coloração escura da maçã, tá? Então, como essa reação não é a reação desejada, é importante que, durante os processos de conservação de alimentos, as enzimas elas sejam inativadas. E essa inativação ela vai ocorrer através do quê? Vamos voltar lá no outro slide. Através da utilização do calor, em um processo que nós vamos aprender posteriormente, chamado branqueamento. Próximo. Além da rancidez oxidativa, que é um processo de degradação dos lipídios a partir da reação dos lipídios com o oxigênio, nós também temos uma reação de degradação dos lipídios que são iniciadas através da presença de uma enzima, né, de um grupo de enzimas, tá? E o nome dessa reação é rancidez hidrolítica, tá? Ela é causada por enzimas específicas chamadas lipases, que ao hidrolisarem triglicerídeos, ou seja, óleos e gorduras, eles vão liberar diversos ácidos graxos, sendo alguns deles de baixo peso molecular, gerando odor desagradável, tá? Pessoal, eu disse anteriormente que as enzimas elas são altamente específicas, certo? E aqui, ó, nós temos o exemplo disso, tá? Alimentos que têm um alto
uma alta concentração de lipídios, eles serão, né, degradados por uma enzima chamada lipase, tá? É a enzima responsável por degradar o quê? Os lipídios, tá? A lipooxigenase está presente nos diversos tecidos vegetais, como ervilha, soja e tomate, tá? A rancidez hidrolítica pode ser inibida pela inativação térmica das enzimas e pela eliminação da água nos lipídios, tá? Aqui, mais uma vez, nós temos a forma de controle de reações enzimáticas, que vai se basear majoritariamente pela inativação dessas enzimas. E a inativação dessas enzimas, elas geralmente ocorrem através da utilização de altas temperaturas, tá? Então, vamos seguir, tá? Além das alterações que eu comentei anteriormente, existe uma alteração que ela ocorre, mas não afeta a composição química desses alimentos, tá? Essas são as alterações físicas. Ou seja, referem-se a mudanças na estrutura física dos alimentos sem alterar sua composição química. Isso pode incluir processos como congelamento, descongelamento, cristalização, emulsificação e mudanças físicas ocasionadas por agentes mecânicos, entre outros. As alterações físicas podem afetar a textura, consistência, aparência dos alimentos, tá? Lembrando que essas alterações físicas, elas podem não alterar a composição química, mas pode abrir caminho para que os micro-organismos degradem os alimentos, tá? Aqui nós temos dois exemplos bem claros de alterações físicas, tá? Danos físicos bem visíveis, tá? Aqui nós temos um abacate e aqui nós temos um mamão, tá? Aqui nós podemos observar no mamão essas injúrias ocorridas, tá? Ou seja, danos físicos ocorridos pelo contato do alimento com uma estrutura mais rígida. Inclusive, nós temos aqui, ó, até a fissura da casca. Já no abacate, nós temos um exemplo de uma degradação estrutural muito maior, tá? Essas alterações físicas, elas podem ser reduzidas através do manuseio correto, ou seja, da gestão correta durante o processamento, tá? Evitando com que esses alimentos eles entrem em contato com estruturas que tenham características de serem pontiagudas ou até mesmo acondicionar, ou seja, guardar esses alimentos com um certo cuidado. Agora, nós vamos entender quais são as alterações biológicas, tá? Ou microbiológicas, tá? Essas alterações, elas são causadas pela atividade de micro-organismos que se desenvolvem nos alimentos. Esses micro-organismos, eles podem causar deterioração dos alimentos, produzir toxinas nocivas à saúde e causar doenças transmitidas por alimentos se não forem controlados adequadamente. É importante que a gente se lembre que os alimentos eles estão expostos a uma diversidade muito grande de micro-organismos, tá? Nós precisamos entender que, assim como nós, seres humanos, tá? Os micro-organismos eles existem e eles precisam de diversos componentes, tá? Diversos nutrientes para se desenvolver. É também importante que nós entendamos que existem micro-organismos que fazem bem para os seres humanos, porque eles auxiliam na produção de alimentos, e micro-organismos que não são interessantes, porque às vezes eles causam doenças aos consumidores e às vezes eles causam degradação ao alimento. A microbiologia de alimentos, ela divide os micro-organismos em 3 grupos: os micro-organismos deteriorantes, os micro-organismos agentes patogênicos e os produtores de alimentos, tá?
Os micro-organismos como agente de deterioração, eles são aqueles que alteram as características sensoriais do produto sem trazer agravo à saúde do consumidor. Ou seja, são aqueles micro-organismos que eles vão somente trazer características desagradáveis para o produto. Por exemplo, são micro-organismos que, mesmo ingerido, eles não vão fazer mal para o consumidor, tá? E o fato deles estarem presentes no alimento fazem com que a geração dos metabólitos que são produzidos por eles tragam aroma e sabor desagradável aos produtos. Esses micro-organismos, eles só vão degradar os alimentos do ponto de vista sensorial. Já os micro-organismos patogênicos são aqueles que podem trazer doença aos consumidores, tá? Nós temos um exemplo clássico disso, é a salmonela, tá? Produtos que têm presença de salmonela, eles trazem, no mínimo, um desarranjo intestinal à pessoa que consumiu aquele produto. E por último, nós temos os micro-organismos produtores de alimentos, que são aqueles que, ao entrar em contato com os alimentos, produzem outros alimentos, tá? E nós vamos entender hoje que um dos processos de conservação, eles dependem da presença desses micro-organismos, tá? Que são o método de conservação através da fermentação. Nós sabemos que diversos alimentos eles são produzidos através dessa técnica de conservação que alteram as características do alimento, fazendo com que ocorra a produção de características que impedem o desenvolvimento de micro-organismos nestes produtos e, em contrapartida, criam produtos que são interessantes para nossos consumidores, com características de sabor e aroma diferenciados, tá? Então aqui nós entendemos que nós temos basicamente 3 tipos de micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos. Aqueles chamados de deteriorantes, que são aqueles que vão só degradar os alimentos, alterando as características sensoriais do produto. Os patogênicos, que são aqueles que causam doenças aos consumidores. E os micro-organismos produtores de alimentos, que são aqueles que, através da interação com os alimentos, geram outros alimentos que são interessantes para o consumo, tá? Através de um processo chamado de fermentação. Agora que nós já entendemos que os micro-organismos eles são importantes para os processos produtivos, nós precisamos entender que cada um desses micro-organismos eles têm características diferentes relacionadas à temperatura de desenvolvimento. Alguns micro-organismos eles se desenvolvem em temperaturas diferentes de outros, tá? Ou seja, cada tipo de micro-organismo ou categoria tem uma faixa ideal para o seu crescimento máximo. Variações na temperatura influenciam o desenvolvimento do micro-organismo, podendo levá-los à inatividade, tá? O que esse trecho quer dizer? Os micro-organismos eles têm uma temperatura em que eles têm o seu desenvolvimento máximo. É aquela temperatura em que eles fazem todas as suas reações metabólicas e aceleram o seu crescimento e a sua multiplicação. Quando eu abaixo essa temperatura, eu vou fazer com que esses micro-organismos eles deixem de estar desenvolvendo essas suas reações metabólicas e eu faço com que ele deixe de se desenvolver e se multiplicar. E nós temos diferentes micro-organismos classificados em diferentes temperaturas, tá? Nós temos os micro-organismos psicrófilos, que eles se desenvolvem em temperatura de 15 a 25 graus. Os mesófilos, que desenvolvem em temperatura de 25 a 45 graus. Os psicrófilos, os psicrotróficos, que se desenvolvem em temperaturas de 25 a 30 graus.
E os termófilos, que são micro-organismos que resistem a temperaturas maiores. Eles se desenvolvem em temperaturas entre 45 a 80 graus, tá? É por isso que nós vamos aprender que uma das formas de conservar os alimentos é alterar a temperatura em que esses alimentos eles são armazenados. Para quê? Para eu retirar os micro-organismos da sua temperatura de desenvolvimento. Quando eu faço isso, esses micro-organismos eles deixam de se desenvolver, porque as suas reações elas vão ser desaceleradas, tá? E quando eu tenho a redução dessas reações metabólicas, eu vou ter uma baixa reprodução desses micro-organismos, tá? E quando eu trago essa redução de temperatura a temperaturas de congelamento, eu faço com que esse micro-organismo ele entre em inatividade, tá? Lembrando, pessoal, que reduzir a temperatura em que alguns micro-organismos estão submetidos não vai resultar na sua desnaturação, tá? E sim na sua inatividade. Ou seja, se eu pegar um micro-organismo e congelar ele e depois descongelá-lo, esse micro-organismo ele pode voltar à sua atividade, alterando as características do produto, tá? Outra informação importante é que a temperatura ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos patogênicos, que são aqueles que fazem mal aos consumidores, ele está em temperatura de 30 a 37 graus, que é uma temperatura do quê? É a temperatura, geralmente uma temperatura ambiente, tá? Então, quando eu tenho uma temperatura mais elevada, uma temperatura de um ambiente mais elevado, eu tenho a maior possibilidade do desenvolvimento de micro-organismos que são maléficos à saúde. É por isso que uma das formas de manter a conservação dos alimentos é através da redução de temperatura. Agora que nós já entendemos quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento quais são, as alterações que podem ocorrer nos alimentos, nós vamos entender quais são os fatores que vão acelerar alguns processos de alteração e vamos entender como esses fatores eles se relacionam no desenvolvimento dessas alterações, tá? Existem dois conjuntos de fatores que moldam as características dos alimentos e influenciam as modificações que os alimentos podem sofrer. Inclusive, é através da combinação deles que um micro-organismo pode ter maior ou menor tendência de se desenvolver em determinado alimento. Esses dois conjuntos de fatores ganham o nome de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Lembrando, pessoal, que além dos micro-organismos, as reações químicas e enzimáticas, elas podem sofrer alterações através destes fatores, tá? Então, basicamente, nós temos os fatores intrínsecos e extrínsecos que unidos podem fazer com que as reações de desenvolvimentos de alterações microbiológicas, químicas e enzimáticas possam ou não acontecer em alimentos. O primeiro fator que nós vamos tratar agora são os fatores intrínsecos, tá? Esses fatores, eles referem-se às propriedades naturais dos alimentos, como composição química, pH, atividade de água, estruturas biológicas que funcionam como barreiras para penetração de micro-organismos e fatores antimicrobianos naturais, que desempenham um papel fundamental na sua estabilidade e propriedades sensoriais. É importante, pessoal, que nós entendamos o quê? Que a gente entenda que diferentes alimentos eles têm diferentes características em si. Por exemplo,
Quem tem maior concentração de água? Uma melancia ou uma amêndoa? A melancia, tá? Na melancia nós temos uma quantidade de água muito maior do que uma amêndoa, por exemplo, uma castanha. Assim como eu tenho um pH diferente de alimentos como limão e um pedaço de carne in natura. Qual alimento tem maior pH? O limão, tá? Quando a gente fala de estruturas biológicas, eu estou falando das estruturas que elas são desenvolvidas pelos alimentos para proteger o seu interior. Por exemplo, a casca de um mamão ela é muito menos rígida do que a casca de um abacate, como nós vimos anteriormente. Esses argumentos eles mostram que os fatores intrínsecos eles vão ser diferentes para diferentes tipos de alimentos, fazendo com que os métodos de conservação sejam diferentes, tá? E nós vamos entender que a alteração nesses fatores intrínsecos durante as fases de processamento vão resultar na redução da alteração ou das alterações que podem acontecer, das alterações enzimáticas, químicas, microbiológicas, tá? Lembrando, pessoal, que os fatores intrínsecos eles estão literalmente ligados à característica de cada produto. Fatores intrínsecos da carne serão diferentes dos fatores intrínsecos das nozes, tá? Diferentes fatores intrínsecos dos limões, tá? E fatores intrínsecos dos alimentos, eles vão estar diferentes também quando esse alimento ele é matéria-prima e quando ele é produto acabado. Por exemplo, o teor de proteínas de uma carne seca vai ser bem próximo do teor de proteínas de uma carne in natura. Entretanto, o teor de água, tá? A atividade de água de uma carne seca vai ser muito menor do que uma carne in natura. Porque um dos processos que foi utilizado na produção da carne seca é a redução da água, tá? Consequentemente, eu vou ter uma menor atividade de água. Tá? Então, vamos lá discorrer sobre os fatores intrínsecos dos alimentos. Tá? O primeiro fator intrínseco que a gente vai falar é a composição química. Diferentes alimentos eles têm diferentes concentrações de diferentes compostos. Por exemplo, eu tenho produtos que têm uma alta concentração de proteínas e eu tenho produtos que têm uma concentração de proteínas muito menor. Por exemplo, a carne ela é um dos produtos que tem uma alta concentração de proteínas. Já o arroz tem uma concentração de proteínas muito baixa. Tá? A composição desses alimentos elas vão fazer com que algumas reações possam acontecer nestes alimentos e não em outros. Por exemplo, a maior possibilidade de existir uma alteração chamada rancidez oxidativa em óleos do que a mesma reação de rancidez oxidativa em limão. Por quê? O óleo de azeite, por exemplo, tem uma concentração muito maior de lipídios quando a gente vai fazer comparação com o limão, tá? Então, diferentes concentrações químicas vão alterar a estabilidade dos alimentos. Tá? Além disso, as barreiras mecânicas para a penetração de micro-organismos são diferentes. Tá? Estruturas físicas ou anatômicas encontradas em alimentos, elas atuam na defesa da invasão de agentes antimicrobianos. E quais são as barreiras que são encontradas em diferentes tipos de alimentos? Por exemplo, a casca dos ovos é uma barreira mecânica. A casca do abacate, como eu citei. A casca da maçã. Essas
estruturas, elas servem como barreiras de penetração de desenvolvimento. E também, aqui eu disse barreiras de penetração de micro-organismos, mas também serve de, só um minuto, de barreiras de acesso do oxigênio no interior de produtos como a maçã, tá? Essas barreiras mecânicas, elas vão impedir que tanto micro-organismos quanto agentes externos entrem em contato com a parte interna do alimento, reduzindo a possibilidade do desenvolvimento do quê? Dessas diversas reações que podem alterar as características dos alimentos, tá? Voltando aqui. Outro fator intrínseco importante é o pH, tá? Lembrando que um pH é a medida da acidez ou da alcalinidade de um alimento e desempenha um papel crucial no crescimento microbiano, na atividade enzimática e na reação química dos alimentos, tá? Diferentes alimentos, eles têm diferentes pHs, tá? Podendo ser esses alimentos ácidos ou alimentos básicos, tá? Quanto mais próximo na escala de pH um alimento... Voltando. Quanto mais próximo na escala de pH um alimento está do zero, mais ácido ele é. E quanto mais próximo na escala de pH do 14, mais básico esse alimento é. Alimentos ácidos, eles são alimentos que têm uma menor possibilidade de desenvolvimento de alguns micro-organismos. Por quê? Alguns micro-organismos, inclusive os patogênicos, eles precisam se desenvolver próximo à neutralidade. E alterações no pH vão fazer com que o desenvolvimento desses micro-organismos não aconteçam. Uma das formas de caracterizar os alimentos a partir do seu pH é através da utilização dessa definição, tá? Os alimentos eles podem ser caracterizados como alimentos pouco ácidos, quando eles estão com pH maior que 4,5. Alimentos ácidos, quando eles estão com pH entre 4 e 4,5. E alimentos muito ácidos, quando eles estão com pH abaixo de 4. Tá? Lembrando que a faixa ideal do desenvolvimento dos micro-organismos é próximo à neutralidade. E a maioria dos pHs dos alimentos está situado nessa faixa. Tá? Isso mostra que variações no pH é uma das formas de reduzir o desenvolvimento de micro-organismos, reduzir a atividade enzimática, além de reduzir algumas atividades químicas, tá? Outro fator intrínseco dos alimentos é a atividade de água. A atividade de água é uma medida da quantidade de água disponível nos alimentos e está relacionada à sua estabilidade química, microbiológica e deterioração dos alimentos. Tá? Quanto maior a atividade de água, maior é a água disponível para diversas reações que possam acontecer nesses alimentos. Essas reações elas podem ser reações químicas, elas podem ser desenvolvimento de micro-organismos, uma vez que essa água ela está facilmente disponível para esse micro-organismo utilizar a água para os seus processos metabólicos e, consequentemente, o seu desenvolvimento, além da possibilidade do aumento ou da redução das atividades enzimáticas. Tá? A atividade de um alimento varia de 0 a 1, sendo que 0 corresponde à ausência de água livre e 1 refere-se à água pura. Tá? Através disso, existe uma divisão dos alimentos através da sua atividade de água. Tá? Alimentos com baixa atividade de água terão atividade de água menor que 0,6, como, por exemplo, grãos
e carne seca. Nesses alimentos, grãos e carne seca, o desenvolvimento de micro-organismos ele é muito reduzido, uma vez que existe pouca água disponível para esses micro-organismos se desenvolverem. Já alimentos de atividade de água intermediária, a atividade de água vai estar acima de 6 e menor que 8,5. Um exemplo desses alimentos são as diversas frutas. Tá? E a gente observa, né, que, a depender da forma como essas frutas elas são armazenadas, elas são facilmente ocupadas por micro-organismos. Tá? Ou seja, esses micro-organismos se desenvolvem lá porque existe uma disponibilidade de água muito grande. E alimentos com alta atividade de água são alimentos com atividade maior que 0,85, sendo eles, exemplo deles, leites e sucos. Vamos seguir. Agora vamos falar sobre os fatores extrínsecos. Fatores extrínsecos são os fatores que abrangem o ambiente externo em que os alimentos estão inseridos, incluindo temperatura, umidade relativa do ar, composição gasosa na qual o alimento está inserido, que podem influenciar significativamente a taxa de deterioração, o crescimento microbiano e a qualidade geral dos alimentos. Nós entendemos que vários fatores intrínsecos são responsáveis pelo desenvolvimento de diversas alterações. Esses fatores estão ligados somente ao alimento em si. Já os fatores extrínsecos são aqueles que estão de fora do alimento, tá? Como, por exemplo, a temperatura, a umidade relativa do ar e a composição gasosa, como eu disse aqui. Nós vamos entender como cada um desses fatores influenciam no desenvolvimento das alterações que nós citamos anteriormente. A temperatura do ambiente pode influenciar significativamente no crescimento do microbiano, a atividade enzimática e a taxa de deterioração dos alimentos. Pessoal, vocês se lembram que eu mostrei para vocês uma tabela em que os micro-organismos eles são divididos em 4 categorias? Quando eu coloco esses alimentos em temperaturas próximas às ideais, uma daquelas 4 classes de micro-organismos, elas tendem a se desenvolver muito mais do que outros, tá? É por isso que nós utilizamos a temperatura como um dos fatores de conservação. O armazenamento em temperaturas inadequadas pode acelerar a deterioração e aumentar o risco de contaminação microbiológica. Lembrando que a temperatura ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos patogênicos situa-se entre 30 a 37 graus. A manutenção dessa temperatura, ou seja, a modificação dessa temperatura, é muito importante para que esses micro-organismos não se desenvolvam. Já a umidade relativa do ar, pessoal, é a umidade no qual o alimento está acondicionado. A umidade relativa do ambiente afeta a perda de água dos alimentos e a atividade microbiana. Condições de alta umidade podem promover a proliferação de micro-organismos e aumentar a taxa de deterioração de alimentos. Pessoal, para a gente entender o que é a umidade relativa do ar, nós precisamos entender que algumas regiões do Brasil elas têm diferentes umidades relativas, tá? Regiões litorâneas eu tenho uma umidade relativa maior. O que é isso? Eu tenho uma maior concentração de água naquele ambiente, diferente de regiões mais secas, por exemplo, algumas regiões do semiárido. Nessas regiões eu tenho uma umidade relativa do ar menor, ou seja, eu tenho uma quantidade menor de água naquele ambiente. Se eu pegar um alimento que tem uma baixa umidade relativa, uma baixa atividade de água, e adicionar ele em um ambiente em que tem uma alta umidade relativa do ar, o que vai acontecer? Esse alimento que tem uma baixa atividade de água, ou seja, ele é um alimento mais seco, ele vai absorver a água que está presente no ambiente e vai fazer com que ele tenha uma elevação na sua atividade de água.
Por isso é importante que os alimentos eles sejam acondicionados em ambientes com umidade relativa do ar controlados, para que os alimentos que têm uma baixa umidade relativa, ou seja, uma baixa atividade de água, quando acondicionados em locais incorretos, não tenham uma elevação da sua concentração de água. Querem ver um exemplo clássico? Quando a gente abre uma batata frita daquelas comerciais, nós temos ela com uma característica de crocância, certo? E quando eu deixo essa batata aberta em um ambiente comum, o que vai acontecer com essa batata? Ela vai perder aquela textura característica, né? Vai perder aquela crocância e vai ficar uma batata mais mole. Isso ocorre porque a batata que estava anteriormente acondicionada em um ambiente com baixa umidade relativa do ar, ela acabou entrando em contato com um ambiente que tenha maior umidade. E o que vai acontecer com esse produto? A batata que é seca vai absorver a umidade relativa do ar e vai se transformar numa batata úmida, perdendo as características referentes à sua textura. Outra característica, pessoal, relacionada aos fatores extrínsecos é a composição de oxigênio, tá? Ou seja, diferentes concentrações de oxigênio podem fazer com que alterações relacionadas ao desenvolvimento enzimático ou desenvolvimento de micro-organismos podem acontecer, tá? A composição da atmosfera dentro da embalagem dos alimentos, incluindo a presença de gases como oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio, podem afetar a sua cor e o seu sabor. Nessa aula nós vimos que quando nós submetemos uma fruta à presença do oxigênio, nós temos o desenvolvimento de colorações escuras que são acarretadas por quê? Pelo desenvolvimento de uma enzima chamada polifenol oxidase, certo? E quando eu tenho esses produtos que são sensíveis ao oxigênio, o que eu preciso fazer? Modificar a atmosfera, tá? Por exemplo, a batata que eu acabei de citar, ele é um produto que geralmente ele tem uma concentração de lipídios muito alta. E o que eu faço para reduzir a possibilidade do desenvolvimento da reação de rancidez oxidativa? Retirar o quê? O oxigênio, tá? Quando eu retiro o oxigênio do ambiente em que essa batata está, eu não vou desenvolver outra reação indesejável, que é o quê? A rancidez oxidativa, tá? Além disso, nós temos também alguns desenvolvimentos de micro-organismos quando eu tenho a presença de oxigênio. É por isso que nós utilizamos na tecnologia de alimentos a retirada do oxigênio e o armazenamento de alguns alimentos em embalagens a vácuo. Quando eu submeto um produto à embalagem a vácuo, o que eu faço? Eu retiro deste produto todo o oxigênio, fazendo com que as reações de degradação e o desenvolvimento de micro-organismos patógenos deixem de existir. Tá? E aqui nós temos um exemplo que alguns micro-organismos eles precisam do oxigênio para se desenvolver, são casos dos micro-organismos aeróbios. Nós temos micro-organismos que não se desenvolvem, que só se desenvolvem em ausência de oxigênio, tá? Que são esses aqui, ó, que estão se desenvolvendo somente na parte inferior, que são os aeróbios estritos. Nós temos os micro-organismos aeróbios facultativos, que são aqueles que se desenvolvem tanto na presença, que é essa parte aqui, ó, quanto na ausência de oxigênio. Tá? Nós temos os micro-organismos que têm uma baixa necessidade de oxigênio, tá? Que são os microaerófilos, e os micro-organismos aerotolerantes, que eles podem ou não se desenvolver em ambientes com presença de oxigênio. Lembrando, pessoal, que as tecnologias e os métodos de conservação, eles são
oriundos da interação do controle dos fatores intrínsecos com os fatores extrínsecos, tá? E a união desses fatores, eles vão resultar na teoria de barreiras, tá? Reduzindo a multiplicação de micro-organismos e o desenvolvimento das diversas alterações que os alimentos eles estão sujeitos, tá? Iremos aprender agora quais são os métodos mais utilizados para a conservação dos alimentos. Entendemos que nos slides anteriores que a alteração dos fatores extrínsecos e fatores intrínsecos formam a chamada teoria de barreiras. Através da teoria de barreiras, é possível que haja a redução de várias alterações que vão impactar diretamente na qualidade do alimento. Os métodos de conservação se baseiam na redução e ou eliminação total dos agentes que propiciem o desenvolvimento de alterações em alimentos, sendo elas alterações geradas por micro-organismos, reações enzimáticas e as reações químicas que alteram as características sensoriais dos produtos. Podemos agrupar os métodos de conservação de alimentos em métodos de conservação que fazem uso do calor, tá? Através da adição de calor, métodos de conservação de alimentos pelo uso do frio, métodos de conservação de alimentos por fermentação e métodos de conservação de alimentos pelo uso de aditivos. Lembrando que o gerenciamento dos fatores intrínsecos e dos fatores extrínsecos vão gerar as chamadas teoria de barreiras. E através dessas barreiras que são produzidas através do gerenciamento dos fatores intrínsecos e extrínsecos, todos esses agentes de alteração eles podem ser reduzidos e ou eliminados, fazendo com que os produtos produzidos eles tenham maior vida de prateleira, mantendo as suas características sensoriais e satisfazendo as necessidades dos consumidores. Inicialmente, iremos entender como o calor ele atua nos processos de conservação. O efeito do calor na conservação de alimentos consiste na desnaturação das proteínas que destroem a atividade enzimática e o metabolismo controlado por enzimas dos micro-organismos. Ou seja, quando eu adiciono temperatura em um determinado processo, essa temperatura ela vai influenciar diretamente nas proteínas que compõem o metabolismo dos micro-organismos e nas enzimas, que são estruturas proteicas. Ambos, a partir do momento em que são aquecidos, eles perdem a sua atividade, sendo desnaturados. Além disso, este método de conservação, ele pode ser utilizado em vários subtipos, tá? De formas de conservar os alimentos, tá? Sendo que o calor ele é utilizado como princípio dos métodos de branqueamento, pasteurização, esterilização, apertização, tindalização, secagem e defumação, tá? Que nós iremos ver de maneira breve nos próximos slides. O branqueamento é um processo de pré-tratamento que envolve o aquecimento rápido dos alimentos em água fervente ou vapor por um curto período de tempo, seguido pelo rápido resfriamento. Este processo é frequentemente utilizado antes de outros métodos de conservação, tá? Como o congelamento e o enlatamento. O branqueamento, pessoal, ele é utilizado com os propósitos de, primeiro, inativação enzimática. Nós entendemos o que é uma enzima. Nós entendemos que as enzimas elas podem alterar as características de alguns alimentos. Por exemplo, nós vimos uma das formas de alteração de alimentos, que é o escurecimento enzimático. Nós vimos também o ranço, a rancidez hidrolítica, que também é um processo de degradação que acontece através da presença de uma enzima, que são as lipases. E a forma de eliminar
estas alterações é através do branqueamento, tá? Como dissemos anteriormente, o branqueamento é um método de pré-tratamento que ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer os alimentos. Nós entendemos que as enzimas elas são proteínas e que sofrem desnaturação a partir da adição de calor, tá? Além disso, o branqueamento também vai fazer com que ocorra uma redução da atividade microbiana. Por quê? A elevação a cerca de 100 graus vai fazer com que vários micro-organismos presentes na matéria-prima, eles sejam inativados, uma vez que a temperatura de 100 graus já está fora de boa parte da temperatura ideal do desenvolvimento de vários micro-organismos. Outra característica do branqueamento é facilitação no processamento, uma vez que ele vai deixar os alimentos que passam pelo branqueamento mais maleáveis. Tá? Vou mostrar para vocês a imagem do equipamento de branqueamento. Tá? O branqueamento, basicamente, ele vai ocorrer através da imersão dos alimentos em um equipamento em que vai aquecer a água. Após o aquecimento da água, esses alimentos eles serão submersos e depois eles irão seguir para o resfriamento. Tá? Além disso, o branqueamento também serve para remoção de quase que completamente o ar e os gases presentes nos tecidos vegetais, uma vez que quando você vai aquecer esse alimento, ele vai ter um aumento do seu volume. E a partir do momento que ele aumenta o volume, esses gases eles são expelidos. Seguindo com os métodos de conservação que utilizam o calor, nós temos a pasteurização. A pasteurização é um processo térmico utilizado na indústria de alimentos para reduzir a carga microbiana presente nos produtos, aumentando a sua segurança e prolongando a sua vida útil. A temperatura utilizada nessa operação não ultrapassa 100 graus Celsius, tá? E faz com que os alimentos que são tratados com essa técnica mantenham suas características sensoriais. É importante também saber que a pasteurização ela vai reduzir a carga de micro-organismos deteriorantes e também reduzir a carga de micro-organismos patogênicos. Aqui nós temos dois exemplos de produtos que são produzidos utilizando a técnica de conservação chamada pasteurização. Tá? Aqui nós temos um leite de saquinho e aqui nós temos um suco. Tá? A pasteurização ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de maneira rápida, quando eu submeto o meu alimento a um aquecimento de 72 a 75 graus durante um intervalo de 15 a 20 segundos, ou quando eu submeto esses alimentos a uma temperatura de 63 a 65 graus, tá pessoal? Aqui é 65 graus, durante 30 minutos. Quando eu elevo os alimentos a uma temperatura maior, eu preciso que esses alimentos eles fiquem um pouco tempo em contato com essa temperatura mais elevada. Por isso que ela é chamada de pasteurização rápida. E já a pasteurização lenta, que é de 63 a 65 graus, ela vai demorar mais tempo. Tá? E como é que ocorre a pasteurização? A pasteurização ela é um processo em que eu vou fluir o meu alimento em um equipamento chamado pasteurizador e ele vai entrar em contato com uma região quente e em seguida vai entrar em contato com uma região fria, fazendo com que ocorra o aquecimento e o posterior resfriamento destes alimentos. Tá? Lembrando que a temperatura da pasteurização lenta é de 63 a 65 graus. O próximo método de conservação é chamado de esterilização.
Anteriormente eu comentei que os métodos de conservação chamado pasteurização, ele é um método que ele visa reduzir os micro-organismos deteriorantes e também reduzir a níveis seguros os micro-organismos patógenos. Já a esterilização, ele vai eliminar todos os micro-organismos presentes nos alimentos, incluindo bactérias, fungos, vírus e os esporos. Este processo ele é mais rigoroso que a pasteurização. Dessa forma, ele mantém o alimento durante um maior tempo de consumo, ou seja, aumenta a sua vida útil, só que ele pode alterar as características do produto, tá? É importante a gente lembrar que quando se trata de produtos alimentícios, não se consegue a eliminação completa dos micro-organismos, tá? E quando a gente fala de esterilização em alimentos, a gente se refere ao nome de esterilização comercial. É a redução a níveis seguros de cargas microbianas, de tal maneira que não há a possibilidade do desenvolvimento de micro-organismos que possam causar qualquer tipo de dano ao consumidor. E o exemplo clássico deste tipo deste método de conservação são os leites de caixinha, tá? Os chamados leite longa-vida. Eles passam por um processo chamado UHT, é o ultra alta temperatura. Eles vão passar por um equipamento que vai elevar a temperatura de 130 a 150 graus durante 3 a 5 segundos, fazendo com que esse alimento ele alcance a esterilização comercial. Vamos para o próximo. O próximo método de conservação é a chamada apertização. A apertização refere-se ao processo de aquecimento de produtos já preparados. Deixa eu só pegar meu apontador a laser aqui. Como parte da esterilização comercial. Esses produtos são embalados em recipientes como latas, vidros ou plásticos autoclaváveis e são submetidos a altas temperaturas em autoclave. Tá? E quais são os fatores que vão alterar que vão afetar no sucesso deste produto? São as características do alimento, alimentos de maior viscosidade, ou seja, mais espesso, de tamanhos diferentes e com formatos diferentes, vão ter uma necessidade maior de tempo de permanência nesse sistema. Tá? Além disso, o tamanho e o formato do recipiente, a pressão e a temperatura, o tempo de tratamento e a selagem adequada. Esse tipo de processamento ele é utilizado em vários produtos enlatados, por isso que eu trouxe para vocês aqui a imagem de ervilhas, tá? E como o tempo ele está intimamente ligado com a efetividade deste processo, dependendo do tamanho da lata, né? O tamanho da embalagem, dependendo do tamanho do produto, né? Se, por exemplo, se eu estiver trabalhando, ao invés de trabalhar com ervilha, estiver trabalhando com azeitonas, o tempo de permanência dentro dos autoclaves, que é o equipamento utilizado para esse tipo de técnica de conservação, vai ser modificado, tá? E outra coisa que afeta diretamente é a selagem adequada. Por quê? Depois que o produto ele é adicionado aqui e passa pelo processo de apertização, esse produto ele é considerado um produto comercialmente estéril. E se eu tiver qualquer tipo de variação ou dano nessa selagem, esse produto vai abrir ou vai dar acesso ao oxigênio, que vai estar contaminado, e vai contaminar todo o produto. Tá? É importante também que vocês saibam que às vezes adiciona-se algumas substâncias com o intuito de aumentar o pH dos produtos. Para quê? Para me reduzir o tempo de processamento. Uma vez que quando eu altero o pH, eu também altero o ambiente e, por consequência, altero também os micro-organismos que porventura possam desenvolver-se neste ambiente. Caminhando, nós temos também um método de conservação chamado tindalização. Tá?
Esse método é um método utilizado para esterilizar alimentos por meio de ciclos alternados de aquecimento e resfriamento. Ele visa eliminar os micro-organismos patogênicos, incluindo bactérias e seus esporos. Neste processo, utiliza-se o aquecimento do alimento em temperaturas relativamente baixas, tá? Sempre abaixo do ponto de ebulição da água, e vai variar entre 60 e 80 graus, seguido do seu resfriamento. Estes ciclos de aquecimento, ele é repetido várias vezes ao longo de dias. Por quê? Porque como eu tenho uma temperatura mais baixa, eu não vou alterar as características do meu produto. Entretanto, para que eu tenha uma mortalidade e, por consequência, uma eficiência alta na mortalidade desses micro-organismos, eu preciso repetir esse método várias e várias vezes, tá? Mas o método de conservação utilizando o uso do calor é a secagem. A secagem ele é um dos métodos mais antigos e mais eficazes. Neste método, ele visa remover a concentração de água presente nos alimentos. E quando eu removo a quantidade de água presente nos alimentos, o que eu vou modificar? A atividade de água. Quando eu altero a atividade de água, eu vou inibir o desenvolvimento de vários micro-organismos. E a secagem ela pode ser secagem natural ou ao ar livre, e a secagem em estufas, que é secagem que ocorre através da utilização de equipamentos. Tá? É importante que alguns cuidados eles sejam feitos para que o produto, durante o processo de secagem, ele não acabe se contaminando. Tá? E aqui nós temos uma estufa de secagem, em que nós temos diversos tipos de produtos fatiados em diferentes formatos. Tá? Outra coisa que influencia também no processo de secagem é o tamanho do produto, a concentração de água, ou seja, a atividade de água. Todos esses fatores eles devem ser avaliados durante o processo de secagem, tá? Para que para que o que ele se propõe seja atingido, que é reduzir a atividade de água e, por consequência, reduzir a possibilidade de alterações pela alta concentração de água. Outra característica da secagem é também redução de volume. Quando eu tenho uma redução de volume, eu tenho um transporte mais facilitado. Por fim, nós temos a defumação como método de conservação. A defumação é um método antigo e eficaz de conservação de alimentos, que envolve a exposição dos alimentos à fumaça de madeira em combustão. Este processo confere aos alimentos um sabor característico e contribui para a sua preservação, retardando o crescimento de micro-organismos responsáveis pela deterioração. A partir do momento que eu submeto alguns produtos à fumaça, eu vou ter, no momento inicial, a secagem da parte externa deste produto, ou seja, vou perder a água da parte externa, e também eu vou ter o depósito de várias substâncias que vão servir como uma parede de proteção contra os micro-organismos. Além disso, esses alimentos, além de ter essa proteção, eles também vão ter várias características interessantes para o consumo, dentre elas textura, sabor e o aroma. Como eu disse anteriormente, os compostos presentes na fumaça possuem propriedades antimicrobianas que ajudam a inibir o crescimento de bactérias, fungos e outros micro-organismos, prolongando a vida útil desses alimentos e agregando características sensoriais interessantes. Agora, nós vamos iniciar os comentários, né, sobre os métodos de conservação pelo uso do frio. Tá? A utilização do calor é a adição de temperatura. A utilização do frio é a retirada dessa temperatura. Tá? A conservação de alimentos por frio é um método que utiliza baixas temperaturas para retardar o crescimento de micro-organismos e reduzir reações químicas indesejáveis e preservar a qualidade dos alimentos. Tá? Lembrando que, enquanto os métodos de conservação que utilizam calor conseguem eliminar os micro-organismos,
os métodos de conservação que utilizam o frio, eles vão fazer com que haja uma redução da atividade dos micro-organismos, uma redução das atividades químicas e uma redução das atividades enzimáticas. O método de conservação pelo frio não elimina os micro-organismos, tá? Eles só vão reduzir as suas atividades, fazendo com que não haja o desenvolvimento desses micro-organismos e tampouco a sua multiplicação. Aqui nós temos os métodos de conservação pelo frio são refrigeração, congelamento e a liofilização, tá? Aqui nós temos nessa primeira foto uma imagem de alimentos que estão sendo refrigerados e à direita, imagem de alimentos que estão congelados, tá? O resfriamento, como eu disse anteriormente, ele desacelera o metabolismo dos micro-organismos, inibindo sua multiplicação e prolongando a vida útil dos alimentos. Além disso, o resfriamento também retarda a atividade das enzimas responsáveis pela deterioração dos alimentos, mantendo sua qualidade sensorial nutricional por mais tempo. Mas, Lázaro, se você falou que os micro-organismos, quando eles estão em um ambiente refrigerado ou congelado, eles não morrem, se eu congelar ou resfriar algum alimento que tem algum micro-organismo e depois descongelar este alimento, o que vai acontecer? Como os métodos de conservação utilizados pelo frio, eles não eliminam os micro-organismos, a partir do momento que eu resfrio um alimento que tem uma alta contaminação ou congelo um alimento que tem alta contaminação e depois aqueço ele novamente, esses micro-organismos que estão nesse produto, eles vão voltar à sua atividade e degradar esses alimentos, tá? Com relação às temperaturas, o armazenamento sobre refrigeração, eles vão acontecer em refrigeradores, tá? Que vão atuar em temperaturas abaixo do congelamento, que vai ser entre, vou pegar só um marcador aqui, entre 1 e 8 graus. Já o congelamento, ele vai atuar em temperaturas abaixo do ponto de congelamento, que vai variar entre menos 5 e menos 40 graus, tá? É importante a gente se lembrar também que os alimentos que vão passar pelo processo de congelamento, eles devem ter uma atenção muito grande, para evitar que haja danos à estrutura e à aparência desses alimentos. Então é importante que esses alimentos que passarão pelo processo de congelamento, eles passem por métodos anteriores de conservação. Por exemplo, um método de branqueamento. Quando eu passo um alimento por um método de branqueamento, eu vou estar reduzindo ainda mais a carga microbiana e inativando boa parte das enzimas que não são interessantes para os processamentos, tá? Que são reações enzimáticas indesejadas, tá? Vamos seguir então. O último método de conservação pelo frio é a liofilização, que nada mais é que um processo em que vai ocorrer o congelamento de um alimento em baixas pressões, ou seja, a vácuo. Isso vai fazer com que a água que esteja presente nesses alimentos, elas passem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, através de uma reação chamada de sublimação. Isso faz com que os alimentos que passam pelo processo de liofilização mantenham suas características sensoriais e nutricionais, uma vez que este processo ele não utiliza calor, não alterando assim as características destes produtos, tá? Aqui nós temos o equipamento de liofilização, um liofilizador. Agora, pessoal, vamos para o próximo método de conservação. Esse método de conservação é a fermentação. Como nós aprendemos lá no início da aula, existem micro-organismos que são benéficos, né, para a humanidade. Esses micro-organismos, eles, através da produção de metabólitos secundários, eles podem produzir alimentos a partir de uma matéria-prima. E este processo chama-se fermentação. A fermentação é também
uma das maneiras, um dos métodos de conservação de alimentos, que vai ocorrer através da utilização controlada de micro-organismos, como bactérias, fungos e leveduras, para produzir outros alimentos. Esses alimentos eles têm características que vão fazer com que não haja desenvolvimento de micro-organismos, através da alteração do pH, da produção de ácidos e da produção de álcool. Como assim, Lázaro? Alteração do pH. A partir do momento que eu inoculo uma bactéria no leite, eu vou produzir iogurte. E a produção do iogurte, além dos sabores que são bastante aceitos pelos consumidores, nós temos também a produção de alguns ácidos. E esses ácidos, eles vão fazer com que o pH suba e eu vou alterar o quê? Um dos fatores intrínsecos dos alimentos, evitando a proliferação de micro-organismos pela alteração do pH e pela produção de ácidos. Além da produção de ácidos e alteração de pH, algumas fermentações elas geram como produto o álcool. Por exemplo, fermentações alcoólicas, como o vinho. Que também, o álcool, no caso, também é uma substância que vai reduzir o desenvolvimento desses micro-organismos. Tá? Aqui, como exemplo de produtos obtidos por fermentação, nós temos bebidas alcoólicas de maneira geral, nós temos pães, nós temos conservas, nós temos aqui a kombucha. Além disso, nós temos diversos produtos em conserva. Nós temos aqui queijo. Tá? Então, a utilização de micro-organismos também resulta em um método de conservação. Por fim, nós temos o método de conservação pelo uso de aditivos. A conservação de alimentos pelo uso de aditivos é uma prática que envolve a adição controlada de substâncias químicas aos alimentos com o objetivo de prolongar a sua vida útil, melhorando a segurança e preservando a qualidade. Não é novidade para ninguém que vários aditivos são utilizados nos alimentos para manter a sua conservação. Esses aditivos, pessoal, eles vão alterar as características intrínsecas do produto. Eles vão reduzir ou aumentar a atividade de água, vão aumentar ou reduzir a acidez de um produto, vão aumentar ou reduzir o pH de um produto, tá? E essas alterações vão fazer com que estes alimentos eles sejam alimentos que não têm condições para o desenvolvimento de micro-organismos. Como alguns exemplos de aditivos, nós temos os acidulantes, que são aditivos que vão aumentar a acidez do alimento. Aumentando a acidez, automaticamente eu vou aumentar o pH. Nós temos antioxidantes, que são aditivos que vão reduzir a possibilidade daquele alimento se oxidar, tá? E de reações através do oxigênio acontecer. Nós temos também reguladores de pH para evitar com que haja variação no pH do meu produto e esse produto ele seja suscetível a desenvolvimento de micro-organismos. Pessoal, então aqui na aula de hoje nós aprendemos quais são os principais métodos de conservação, quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos e quais são as principais alterações que podem ocorrer em produtos alimentícios. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.